pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Então, estamos aqui com a continuação do vídeo As 7 Leis de Paracelso. E nesse canal vamos sempre tratar bastante de leis, princípios que podemos aplicar aqui na vida prática. E hoje nós vamos falar então da segunda grande regra de Paracelso para uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável, que fala o seguinte: afastar absolutamente do teu ânimo toda a ideia de pessimismo, rancor, ódio, tédio ou tristeza. A gente trabalhar sobre cada ponto, né? Tá falando assim, afastar absolutamente. Então, de forma absoluta. Então, pode ser tanto externamente quanto internamente. Será que a gente não tem essas ideias, né, de pessimismo, rancor, ódio, tédio ou tristeza dentro de nós? Ou só são os outros? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em algo fora é mais fácil visualizar, né? Porque nós somos acostumados a olhar para fora. Né? Às vezes tem pessoas que podem trazer a ideia de aquela pessoa é um pouco pessimista, só fala coisas negativas, né? Ou tudo que você vai falar, a pessoa vem com algo negativo. Mas a gente às vezes não se dá conta que nós carregamos isso também do pessimismo, né? E que nós podemos ser esse negativo também para outras pessoas, né? Então, quando eu falo de absolutamente, é como você disse, é tanto fora quanto dentro, né? Sim, e se incomoda nessa pessoa pessimista em nossa vida, significa que tem alguma coisa em nós que nos liga a ela. Então a gente talvez está vendo um reflexo que às vezes a gente não age igual ela falando, mas internamente a gente está reclamando ou criticando. Me chamou a atenção que nós já falávamos das outras leis as primeiras lá que nós tratamos, né? Que falava isso do como é dentro é fora, né? E agora vendo aqui sobre também o rancor, né? E então tudo que nós sentimos, é como nós mandamos, né, para o universo, e o universo dá mais do mesmo. Isso é muito falado, né? Muito discutido hoje em dia, É né? a lei da atração, né? Então, se nós estamos com esse tipo de sentimento, é certo por uma lei que nós vamos ter cada vez mais esse tipo de sentimento. Por isso, quando trata do absolutamente, né, afastar absolutamente, então, quando nós afastamos de dentro, nós vamos, por uma lei, atrair pessoas que não tenham também, né, esse tipo de configurações diferentes, né, do que é o rancor, do que é o ódio, que diz também, né? E diz também do teu ânimo, né? Afastar absolutamente do teu ânimo. O que lembra ânimo para nós? Ânimo tem a ver com animar, algo que dá vida. Pode até ter a ver com a nossa alma, né? Com nossa essência. Então, afastar lá da profundeza de dentro de nós essa ideia de pessimismo. O pessimismo, o que ele pode ser, né? Como ele pode aparecer em nossas vidas. Sim. Parece como uma resposta, como uma reação, né? Eu acho que o pessimismo ele é cultivado desde a infância, né? Como foi a nossa criação, pelo menos eu vejo assim, né? Tem sentido. Posso dar um exemplo para a gente visualizar isso. Que a criança ela tem uma imaginação tão fértil, vamos dizer assim, ela é tão otimista, né, para a vida, tão aberta ao novo, ao progresso, né? Mas se essa criança resolve falar, pai ou mãe, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, né? Um astronauta, né? Que parece assim, depende do tipo de família, né? Que depende da estrutura que a pessoa tem, inclusive financeira mesmo, não só de conhecimento, de crenças, né? Pode ser que aqueles pais falem para a criança, não, mas isso aí não é para você, né? Não, mas isso é impossível. E na mente da criança nada é impossível, né? Porque ela tem essa imaginação criadora. Então vai criando ali uma espécie de pessimismo. Então a criança vai cultivando algo de, eu não posso, eu tenho limite, né? Vai podando a criança. Exato, porque uma coisa é você ter limite com os maus comportamentos, isso é correto, e vem da educação e é necessário, né? Ter, e aparando as arestas, né? Mas quando se trata de criação, né, de imaginação, de possibilidades, a gente não deveria cortar isso da criança, porque senão vai ser aquele adulto pessimista, né? Que tudo que ele pensa em empreender, ele já, pelo pessimismo, ele já nem começa. E se começa, ele já tem a certeza do fracasso. Exato. E isso é ruim, né? Então a gente afastar absolutamente esse tipo de ânimo, né? Vai criando uma baixa autoestima, né? Uma autossabotagem, que a pessoa quer começar algum projeto e não tem esse ânimo mesmo, não tem essa força de acreditar em si e acreditar que vai conseguir. Exatamente por essas crenças que estão lá no subconsciente e que vão moldando a nossa vida se a gente não muda conscientemente. Sim.
Depois diz aqui, fugir de situações e pessoas que cultivam vícios, maldizeres, fofocas, vaidade e indolência. Daria um tema só com essas palavras, né? Porque cada uma a gente poderia falar bastante, esmiuçar, né? Então, por exemplo, os vícios, né? Aqui diz fugir de situações e pessoas que cultivam vícios. Então, não só pessoas que nos induzem aos vícios, né? Mas também situações. Porque às vezes não é uma pessoa X que vai te induzir a provocar esses vícios e a cultivar os vícios, né? Senão que situações, né? Que exemplos nós poderíamos pensar sobre isso? Por exemplo, uma pessoa vê os pais fazendo algo quando brigam ou estão tristes, aí vão lá e vão beber, por exemplo. Aí Sim. a criança vai entendendo que é assim que resolve os problemas. Você vai bebendo, ou você foge da realidade em vez de enfrentar. Eu conheci uma pessoa que ficava nervosa ou tinha uma situação para resolver com o trabalho, ela ia fumar um cigarro, né? Porque aquilo ali lhe acalmava. Claro, é um vício, né? Então, então, será que é a melhor forma de resolver os problemas? Né? A gente tem que se questionar, né? Refletir. Será que isso está fazendo bem para mim, né? Ou está vamos dizer, infringindo essa regra, né? Para uma saúde tanto física quanto mental e espiritual, né? E também, quando a pessoa tem esse prazer imediato, né, essa satisfação que parece que melhora, é só naquele momento, mas e depois o problema que vai causar, né? Vai encurtar a sua daquilo, vida, né? Encurtar a vida, vai estimular outras pessoas também, que se a pessoa cresce já vendo todo mundo fazendo isso, ela vai entendendo como normal e vai fazendo também. E eu acho que é importante a gente falar também que não é a questão do que o outro vai pensar, do que o outro, mas não nós mesmos, conosco mesmo, né? Refletir o que é bom para mim, né? O que é bom para o meu corpo, o que é bom para minha felicidade física e mental e espiritual, né? E aí diz outro ponto aqui, fugir também de maldizeres e fofocas. Olha, esse aí é o que mais tem, né? Entre muitos grupos, né? E dentro de nós também acontece. Às vezes, quando a gente se pega, assim, a nossa mente tá criticando alguém ou tá julgando ali algum detalhe. Então, primeiro, pra gente parar com essas fofocas, tem que ser internamente. Pra parar de se conectar, de ter semelhanças com pessoas afins que gostam de fofocar, falar da vida dos outros. Isso tudo parece ali, no momento que é algo divertido ou que não traz consequência, mas traz, porque a palavra, como vimos lá na vibração, cria. Então, a gente tá ou atraindo aquilo, ou tá... quando você julga, você tem 3 dedos apontados para você. Então, você está se julgando de uma forma ainda pior, né? Exatamente. E de tudo que você emana, você vai receber mais, né? Mais do mesmo. Então, se você fala de alguém fofoqueiro, o que você vai receber sempre? Fofoca. E se você é fofoqueiro, cada vez você vai ser mais. E o curioso, assim, que não é só o fato de nós falarmos de alguém, né? Senão que nós darmos ouvidos também. Né? Porque às vezes a gente olha para dentro e fala, mas eu não sou fofoqueira, quem é fofoqueiro é o vizinho ou a vizinha. Mas você fica lá ouvindo. Nós gostamos de escutar a pessoa fofoqueira e que nos trazem as novidades, né? O fofoqueiro é o que está, vamos dizer, antenado, né? Mas eu tenho que selecionar o que é bom para mim, porque às vezes é tanta informação que não vai mudar nada a minha vida e meu mundo interno. Exatamente. Né? Só vai ser prejudicar um conjunto de informações, de novidades que no fundo não são boas. Aí nosso ouvido vai se tornar um depósito de lixo, né? De sujeira. Sim. Que só de estar lá você já está vibrando na mesma vibração que a pessoa que está comentando. Né? E se a pessoa não tem esse tipo de atitude e ela começa a ter esse tipo de atitude, conviver com pessoas que são fofoqueiras, daqui a pouco ela está fofocando também, porque a gente vai vibrando, né? Por uma lei, a gente vai vibrando na mesma frequência. Exatamente. O outro ponto diz a importância espiritual. Então, é uma lei, essa lei é um convite para mudar a textura espiritual da alma. Não existe azar, nosso destino depende dos nossos atos e pensamentos. Me parece muito em concordância com uma das leis que a gente falava, né? Da correspondência. E também aquela lei do mentalismo que a gente cria. Né? Então, não é que exista o azar, né? O azar, se for ver, é o resultado de escolhas, né? Então, se nós podemos criar o destino, então tudo que nós plantarmos agora, vamos escolher no futuro, né? Então, essa é a importância, né, de mudar
textura espiritual da alma, né? É como se fosse mudar a semente que está ali sendo plantada, né? Isso. Porque com a consciência ela já muda a estrutura ali de como a plantinha vai crescer, do que quais frutos ela vai dar. Exatamente. E faltou um negócio aqui que ficou na minha cabeça, que é esse daqui do tédio. O que você acha dessa questão aqui, afastar absolutamente do teu ânimo o tédio ou tristeza? Porque tem uma coisa que pode ser confundida aqui, não é aquilo de ter momentos de descanso, de momentos de silenciar a mente, não, acho que não tem a ver com isso, né? Tédio seria em qual sentido aí? No sentido de preguiça, de falta de ânimo para fazer as coisas? Me parece que é isso. Você não está inspirado para fazer as coisas. Às vezes, até o descanso é tedioso, né? Então, é verdade. Escolher e fazendo as coisas com ânimo, fazendo as coisas que vão inspirando, né? E também ter uma certa responsabilidade de ter que fazer determinadas coisas sem ter que ter ânimo, né? Para não cair no tédio. Porque se você entende como uma responsabilidade, como você está uma disciplina, então isso vamos dizer assim, não é tedioso, né? Mas se você faz só por uma obrigação, mas não sabe que aquilo vai ter uma consequência, um resultado, acaba caindo nesse ponto. Como né? se fosse uma estagnação, né? Isso. A pessoa não tem força para dar o próximo passo, né? Que inclusive gera tristeza, que é o próximo ponto, né? Sim. Porque aí você não se sente realizado, não sente que você fez algo e tal, aquela sensação de consegui, ou fiz, tive a disciplina, não vem essa sensação, Exatamente, né? Que aquele triunfo, trabalho. né? Exatamente, triunfo sobre aquilo que você escolheu fazer, né? E talvez também essa questão do tédio, se nós lembrar daquela questão que nós tratamos de viver o momento presente, né? Então, quando as coisas se tornam mecânicas, a gente vai no automático, parece que é mais fácil, né, sentir isso. Então, fugir desse tipo de sentimento, né, do tedioso, né? Sim, então viver o agora, ele causa essa inspiração, Acredito que ele ajude, né, a fugir, assim, do tédio, é verdade. E o ódio? Porque tudo é novo, né, pra pessoa. E o ódio, ele tá ligado até com rancor também, que é quando você não vai transformando aquilo que você recebe, ou até culpa o outro. Então, esse guardar rancor é você achar que o outro que é o culpado pelo seu sofrimento. Mas, na verdade, a gente tem a autonomia de sentir, de escolher o que você vai sentir, o que você vai pensar. Só que a gente, como tá inconsciente, a gente não consegue. E a gente acha que a culpa é externa. Não, é porque aquela pessoa... Isso, né? Não deveríamos, né? Deveríamos ser fechados para sentimentos e pensamentos que vêm de fora, assim, que nos incitam ao ódio, né? E, de fato, o rancor é algo que é como se fosse um ressentimento, né? Mas talvez mais forte ainda. Só que o ressentimento que é ressentir, é sentir novamente. Então você vai sentindo. Daqui a pouco aquilo se transforma em ódio, né? Exatamente. Porque o ódio é justo o oposto que é o amor, né? Assim como o amor tem várias expressões, o ódio também, né? Então o ódio vem como algo pesado, uma carga, né? E é que diz afastar absolutamente do teu ânimo. Né? Exato. Então não é algo para pensar assim, mas eu tenho que saber o que é, sentir essa sensação, né? Cair nessas ideias, né? Porque a vida por si às vezes te coloca em situações em que vai te provocar, mas não é positivo você cultivar isso, né? Ou você perceber essas circunstâncias que estão te levando e você querer permanecer nisso, ou querer experimentar o que é isso, né? Exatamente. Porque não tem um sentido, né? E o que o outro faz também diz mais sobre ele do que sobre nós. Nós temos só controle da nossa ação, emoção e pensamento. Então, a partir do ponto que a gente começa a entrar assim, em contato com as nossas emoções, a gente vê que às vezes o outro está passando por um momento difícil, ou ele teve essa criação na infância e justifica ali mais ou menos o comportamento dele, que não tem a ver com a gente. Então, e a gente compreende, né? Compreende. E o ódio seria igual segurar um carvão e querer jogar no outro. Quem mais se queima é você. Queimar o outro, mas é você que tá. É você que tá ali, se queimando. E essa frase aqui é bem legal, ó, não se trata de ignorar os problemas, mas de não deixar que essas emoções tomem conta do interior. Então, é bem sobre isso. As situações, os problemas vão vir. Agora, é como que a gente deixa isso nos afetar. Sim. Né? Porque o problema vai vir. Agora, o sofrimento é opcional, da gente escolher ficar ali sofrendo pelo que aconteceu ou transcender, entendeu? Por quê? O que esse problema tem para ensinar? Sim. E não ignorar isso, né? E senão que ele diz aqui, não deixar que tomem conta. Né? Então, esses sentimentos existem, né? Vão surgir, mas é não deixar
ser levado, né? É que a gente conduza os sentimentos, e não que os sentimentos nos conduzam, né? Exatamente, ou até os pensamentos que geram os sentimentos também. Cultivar pessimismo e rancor atrai mais da mesma energia. Cultivar serenidade e luz abre caminhos. Então é exatamente isso, né? Se você compreende ali o transfundo do problema, o porquê, em vez de você cultivar esses sentimentos negativos, pessimistas, você vai transcender, aprender ali com aquela situação e fazer luz daquilo. E vai abrir novas portas mesmo para que você tenha outros aprendizados, veja a vida com outros olhos, igual uma criança mesmo. Sim. Agora me veio uma reflexão, né? Que a gente sabe que a luz sai das trevas, né? Então tem esse ditado, e é interessante a gente analisar sobre isso. Então não quer dizer que você possua esse tipo de sentimento, ou às vezes você se depara com isso, que é um problema, porque ali tem luz. A questão é compreender esse problema e essa situação, né? Então, você analisar e perceber por que, né, você tem esse tipo de pensamento e de sentimento e não dar razão a isso. Né? Quando você dá razão a isso, ela cresce, né? E você vai recebendo mais daquilo. Mas se você compreende aquela situação, você simplesmente vai extrair a luz e o conhecimento daquela situação, né? No entanto, não quer dizer que a gente vá buscar situações difíceis por entender que ele tem luz. Não. Porque a luz não está fora, a luz está dentro. Então, são com os sentimentos que brotam da nossa alma, da nossa essência, da nossa própria experiência, que vamos extrair a luz dali, né? Não precisamos estar buscando trevas fora para buscar a luz. Colocar em um lugar ruim para extrair luz, não precisa. Afastar. A regra de Paracelso diz afastar totalmente, né? Absolutamente. Do teu ânimo, tudo isso que te causa, né? Ódio, rancor, ressentimento, né? Então, realmente você não precisa desse tipo de circunstância. Se surgirem, bem, aproveita e estuda, né, sobre esses sentimentos que você tem. Mas não ficar buscando. Porque senão você está gerando inverso, de graça de sentimento ruim. Sim. E essa questão que você falou de extrair luz das trevas é muito interessante. Será que a gente pode dar um exemplo prático disso para visualizar melhor? Sim, talvez se vem um sentimento, um ressentimento, vamos dar esse exemplo, né? De alguém que me fez vamos dizer, alguém causou uma espécie de traição, de uma amizade, né? E você lembra daquilo, né? Então o ressentimento é sentir novamente aquilo, né? Cada vez que lembra de uma situação parecida, ou que alguém tem uma atitude parecida com aquela, você traz aquele ressentimento à tona, né? Então você já desconfia. Então aí vamos dizer assim, vão surgindo outros pensamentos e sentimentos afins daquele sentimento, do ressentimento, desculpa a redundância, e você já, às vezes pode ser que perca a confiança, né? Mas se você faz um caminho inverso, pensa, não, eu senti isso, por que eu senti isso? Será que em algum momento eu não plantei isso? Né? E também não se trata de sentir culpa, senão que de estudar o que te levaram a chegar naquele ponto ali daquela traição, como a gente está dando esse exemplo, né? E sim uma responsabilidade, né, em vez de culpa. Exatamente. E também entender que ninguém planta morango e colhe batata, né? Então, talvez se a gente não plantou nessa, a gente pode ter plantado em outros momentos, ou talvez com uma outra roupagem, né? Aquela situação. Ou nós também fizemos mal a algum amigo, mesmo sem querer ou sem intenção, né? E nós também colhemos determinadas coisas. Né? E a gente passa de novo por isso para aprender, né? Para sentir na pele, sentir a consciência que é aquilo, né? O que é, para exatamente não repetir. Igual a criança. Às vezes ela não entende que botar a mão no fogo vai queimar. Exato. Ela precisa ir lá e colocar para ver. Isso é um exemplo que normalmente não precisa, né? Mas é como se fosse nós internamente com as situações, né? A gente sabe que aquilo vai nos fazer mal, mas às vezes realmente a gente acaba caindo no mesmo erro, né? Por uma lei também, né? O que importa é levantar e fazer diferente. Exato. Começar a plantar a partir daqui coisas novas, né? E aí diz assim, como que nós poderíamos aplicar, então, na prática isso, né? E diz, observar os pensamentos e sentimentos do dia a dia. Né? Então, tudo parte de um conhecimento de si mesmo, né? Se nós não observamos nossos pensamentos e sentimentos, possivelmente a gente também não vai extrair luz, né? Das circunstâncias, das coisas que nos rodeiam. Né? E nem vai conseguir entender direito o mundo externo, né? Porque se a gente não entende o nosso próprio mundo, não está em contato com ele, as situações externas vão sempre parecer que nos fazem de vítima, que a culpa tá fora, né? Mas... Sim. E outra coisa que nós podemos fazer é justo afastar de ambientes que são tóxicos, né? Não só, vamos dizer assim,
só lidar com esses pensamentos tóxicos, né? Tentar não alimentar isso, mas também fugir de ambientes mesmo, ambientes que te levam, que te incitam a coisas, né? Que vão te causar um problema depois, ou que vão estar ali falando mal de alguém, ou que tá te incitando ao vício, né? Exato. Ou até músicas que são muito desarmoniosas, que a gente viu lá na lei da vibração também. Então, ir para a natureza, tudo isso vai entrando em harmonia no nosso mundo interior também, que influencia. Aí diz assim, substituir o pessimismo por esperança, o rancor pelo perdão e a tristeza por gratidão. Que lindo, né? Muito lindo, Imagina, né? o pessimismo por esperança, né? Então, se a pessoa tem essa ideia de pessimismo, entender que tem que existir uma esperança, né? Que pode dar certo, Pode né? dar certo. Ver por outros caminhos, não ficar só, deu errado antes, então vai dar errado de novo. Não, as situações são diferentes, os personagens são diferentes. Exatamente. Então, né? E o rancor pelo perdão é você compreender, se tentar ver aquela pessoa como se fosse uma essência também, que por mais que tenha coisas negativas, também tem seu lado bom, igual a gente, né? Então é entender essa empatia, ter essa empatia com o outro e ver que o que ele fez diz mais sobre o mundo interno dele do que sobre você. E pensar que todas as pessoas tiveram suas experiências pessoais, né? Em famílias diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, né? Então, como que nós vamos querer que a pessoa pense igual a nós, sinta igual a nós, tenha atitudes igual a nós? Exato. Né? Aí a gente vai quebrar a cara, né? Quebrar a expectativa. Sim, porque ninguém é igual, cada um tem um mundo, né? E quando a gente, em vez de pensar no rancor daquela pessoa, daquela situação, né? Pensar não, né? Em perdão, né? Porque assim como nós podemos errar, a pessoa também pode errar. Exato. Né? E é cuidar da gente para não cometer o mesmo erro, né? Novamente. E aí que muda. E também a tristeza por gratidão. Isso é bem interessante, né? Porque não sei se você quer falar esse ponto. Para mim isso aí é tipo ver as pequenas coisas que a gente pode ser grato, né? Também família, casa, né? Ar puro para respirar, tudo isso amigos, é um motivo. Amigos, pessoas que vão estar ali quando você precisa. E às vezes, só de você estar vivo, a gente estar vivo, isso já é um motivo de agradecer. Acordar também. E respirar, né? Porque a gente está ali com uma nova oportunidade. O sol nasce todo dia, nós também nascemos todo dia. Sim. Cada acordar é uma nova existência, né? E a possibilidade está todo nesse dia. Exato. Aí se a gente muda esses olhos, a tristeza não vem, dificilmente vem. Porque não tem aquele tédio, porque você está inspirado, está com criatividade, igual uma criança mesmo. Que ela passa pelo mesmo lugar todo dia, mas ela sempre vai ver algo novo ali. Sim. E como nós podemos, então, como um exemplo concreto, né? Diz assim, numa situação, uma crítica recebida, como nós lidamos com isso? Ali você auto-observa tanto o seu mundo interior, como a situação em si, e você tira uma nova conclusão daquilo, né? O que antes você faria, nós faríamos, né? É ver o lado negativo, reagir, mas a gente vendo com esse olhar de cima a situação e o que se passa no mundo interior pode gerar um novo resultado ali. Sim. Às vezes você não reage, você tira o aprendizado daquilo, ou dá uma resposta até positiva para a pessoa que faz ela refletir, né? Então... e também eu acho assim, em vez de causar uma reação imediata, né? Analisar, né? Porque muitas coisas, apesar de algumas pessoas terem uma dificuldade em fazer crítica, vem como, vamos dizer, como uma ofensa, mas se a gente faz reflexão, às vezes aquela pessoa tinha até uma boa intenção em nos ajudar e nos tirar de alguma situação. Mas se a gente reage imediatamente com rancor, com tristeza, ou se nós acatamos aquilo 100%, a pessoa me fez uma crítica, então não, realmente eu sou então assim. É verdade. É verdade, nem sempre, né? Às vezes é um reflexo do mundo dela. Exato. Como você disse, fala mais da pessoa do que de mim mesma. Então, ver se vale a pena, né? Se vale a pena refletir e ver até onde tem verdade naquilo e que realmente eu posso crescer com isso, né? Ou se não, nem levo para casa, porque o que você vai fazer com aquilo? Né? Exatamente. Ou até ver como uma crítica construtiva. Tirar algo ali, se a pessoa tá vendo isso em mim, será que reaciona algo em mim? E se reacionou, por quê? Será que tem algo em mim que confirma o que a pessoa falou? Porque se não confirma, não tem por que reacionar, né? Então diz assim, a verdadeira mudança começa na forma como lidamos com o nosso mundo interior. Então a mudança nunca vai vir de fora para dentro, senão que sempre vai vir de dentro para fora, né? Que é como nós lidamos com nós mesmos, né? Exato, e se a gente muda o nosso mundo interior, o nosso mundo externo muda
completamente também. Os lugares, as pessoas, as coisas que a gente faz, tudo isso vai A gente refletir. vai atraindo coisas novas e mais positivas, né? Sim, de acordo com nossa mudança. Sim. E essa regra foi interessante, né? É muito interessante. De acordo com como lidamos com o nosso mundo interior, isso vai reverberar fora, como a gente estava falando. Então, como será que a gente lida com o nosso mundo interior? Né? Trazer essa reflexão para a gente ver como que os nossos pensamentos, emoções e ações estão influenciando a nossa vida atualmente. Sim. Então, nós falamos hoje da segunda lei e o próximo será faz todo o bem possível. E essa terceira lei vai trazer muitas reflexões, porque qual será que é o limiar, né, do bem e do mal? Será que tem um ponto específico, né? O que é o bem aí nessa lei? Nós vamos tratar disso no próximo vídeo. E para você, o que é o bem e o que é o mal? Tchau!